Salve rapaziada, hoje eu vou estar trazendo a continuação dessa obra do Sisteminha pra nós. E como eu sou iniciante no assunto, pode ser que não esteja 100% perfeito com a qualidade daqueles canais maiores, mas eu peço que você deixe o like e se inscreva no canal se você curtiu o vídeo. E sem mais enrolação, Shen Yuan responde a nossa treinadora que as três haviam acabado de sair da faculdade e apenas queriam tomar um café, e a nossa beldade responde que entendeu, dando olá para a senhorita. Ele chama a sua funcionária pedindo para que ela pergunte às moças o que elas gostariam de tomar. Ele diz que será por sua conta e a atendente responde que ok, chamando o nosso garotão de chefe. Ela vai caminhando até as garotas, dizendo que elas podem se sentar e que tem um QR Code na mesa e devem avisar pra ela quando decidirem o seu pedido. Uma das amigonas de cabelo preto e curto questiona o porquê da atendente ter chamado o Shen Yuan de chefe, e a outra amigona de cabelo longo se pergunta se será que o Shen Yuan não é o trabalhador do café e sim o próprio dono. A beldade de cabelo azul, com um pouco de vergonha, diz que é melhor elas deixarem o café pra lá, e a sua amiga responde que ela tem razão, falando que vão embora. Se virando e corada, nossa amigona de cabelo longo chama nosso garotão de desgraçado, pois ele é o dono de uma cafeteria e ainda é rodeado de mulheres bonitas. E de quebra ele ainda teve coragem de falar pra elas que ele estava fazendo um bico. E a nossa outra beldade de cabelo azul fica corada, botando a mão no rosto, pensando que nunca havia passado tanta vergonha na sua vida. Nossa treinadora maravilhosa pergunta ao Shen Yuan por que suas colegas estavam indo embora. Ele responde que talvez elas tenham se sentido intimidadas pelas duas mulheres lindas e encantadoras que estavam ali. Segurando na alça do seu vestido, a treinadora concorda, dizendo que elas são lindas, porém não deve ter ideias engraçadinhas, e o nosso protagonista fica sem palavras ao ver aquela cena. A Shen Na aparece entregando um café ao nosso protagonista, dizendo que ali estava seu pedido e que ela não sabia se ele preferia muito doce ou pouco, então havia feito meio a meio, questionando se estava bom assim. Ele responde que se foi feito pela nossa amigona, então com certeza está doce o suficiente para ele. A treinadora coloca a mão no queixo e se pergunta em seus pensamentos em qual séculos eles estão para o protagonista usar cantadas tão cafonas assim. Ela já tá apaixonada e tá chamando o nosso garotão de cafona, né? Não é mole? Observando o nosso garotão com a Shen Na, ela diz que mesmo sendo cafona, quando o homem rico e bonito diz essas palavras, elas soam até diferentes. Agora tá explicado porque o dinheiro deixa um feio 90% mais atraente. Ela pergunta qual a altura e peso do nosso garotão, dizendo que vai calcular seu IMC, e ele responde que é 1,83. O moleque é alto, viu? E 72 quilos, mas avisa que acha que perdeu um pouco de peso recentemente. O cara tem 1,83 de altura, enquanto eu tô aqui com meus 1,60 parecendo um gnomo de jardim. Se eu passar na casa de uma velha, ela acha que é um gnomo fugindo. Segurando em seu rosto, a nossa treinadora maravilhosa pergunta a ele por que ele havia perdido peso. Olhando para a Shen Na e soltando uma piscadinha, ele diz que fez muita atividade, e a Shen Na em seus pensamentos se pergunta para que o Shen Yuan iria falar isso na frente de suas amigas. Falando de amigos, cadê a outra mais fofinha, aquela lá, a vendedora da Ferrari que eu não tô vendo ainda? A Menglu fala que agora faz sentido, observando o corpo do nosso garotão, se é que vocês me entendem, né, meus nobres? Rapaz, nessa parte da obra, o desenhista mostrou que ele sabe fazer uma coxuda bem desenhada. Nossa treinadora diz que então ele precisa treinar mais um pouco, pois seu percentual de gordura está baixo, e conta que ele tem que ganhar pelo menos 7 a 10 quilos de músculo. Ele responde então que basicamente ela está tentando convencer ele a se matricular em sua academia. Se aproximando dele com a cara de esperta, ela diz que precisa bater as metas de venda até o final do mês, e conta que não vai decepcioná-lo, e ele responde que vai pensar no caso dela. Se levantando e mostrando sua abundância, ela conta que já havia passado das 16 horas e ela precisava ir, pois tem uma aula às 5. Ela fala para sua amiga que elas vão marcar para se ver outra hora. Ela solta uma piscadinha para o nosso protagonista, que pensa que ela é bem ousada e que um dia ele ainda vai domar ela. Ele também se levanta segurando na mão da Naná, dizendo que eles devem ir pro segundo andar para treinar. E a Naná questiona como assim eles vão treinar, e ele responde dizendo que ela vai entender quando chegarem lá em cima. Colocando a mão em seu queixo, ele diz para a nossa beldade que as habilidades dela precisam de um treino extra, e ela diz que ali não era um bom lugar, pois sua funcionária ainda estava ali embaixo. Tirando sua veste de baixo, ele conta que dizer não para um homem só faz ele querer ir para o lugar mais rápido ainda. Ele começa a beijar o pescoço da nossa amigona, que começa a chamar seu nome nesse momento. Lá embaixo, a funcionária se pergunta o que estava acontecendo por causa daquele barulho todo. De repente, ela começa a escutar os berros da nossa beldade e fica corada, chamando pelo seu chefe em seus pensamentos. Ela vai até a porta da loja e coloca a placa dizendo que eles estavam fechados naquele momento. De repente, a nossa treinadora vem correndo perguntando para Shinkyu por que ela havia fechado a loja, dizendo que tinha esquecido sua bolsa lá dentro, e a funcionária não entende o que ela havia falado. Nossa treinadora, com a cara de trouxa, pergunta por que ela estava demorando de abrir, pedindo para que ela abrisse
logo e ela responde que entendeu. Lá dentro ela escuta a nossa beldade de Shen pedindo para o Shen Yuan ir mais devagar e pensa que em plena luz do dia eles já estavam fazendo aquilo. 10 minutos depois, o que é estranho, né, já que nosso garotão dura horas, a treinadora fala que isso é estranho, pois ele parece tão magro e ainda tem tanta força de vigor. Ah não, pelo visto ela tinha ficado ali ouvindo eles por 10 minutos. Lambendo seus lábios, ela diz que Shen Yuan é realmente um homem muito interessante. Muito interessante. Querendo chamar atenção, ela diz para Shinkyu que está indo, falando até a próxima de uma maneira que eles escutem lá em cima. No segundo andar, Shen Na, trabalhando, pensa que já era, pois sua amiga havia dado de cara com a cena toda. Shen Yuan, com a cara de malandro, diz que uma sessão de treinamento de verdade precisa de uma plateia afinal e também fala que a treinadora Menglu deve ter ficado escutando lá embaixo por pelo menos 10 minutos. O cara consegue prever tudo, meu irmão. Ele diz que um show premium desse não pode ser de graça e na próxima vez ele vai cobrar o ingresso dela, mas ele podia cobrar participação. Acho que eu pedi demais. E cara, a professora estava falando secretária Lu no capítulo passado, mas na verdade é secretário. Ele pergunta para a professora se ela está dizendo que esse aluno, nosso garotão, quer investir na incubadora. Toda elegante e comportada, ela responde que sim. Ele pergunta se o nosso garotão realmente tem fundos para isso, questionando se ela havia verificado os ativos dele. Ela responde que no começo ela não acreditou também, porém quando ela checou a conta bancária dele, havia um saldo com mais de 10 milhões. Ele toma um susto, se questionando se ele tinha mesmo mais de 10 milhões na conta, perguntando se ela tem certeza que esse dinheiro não é dos pais dele e pergunta se ele tem controle total sobre esses fundos. Ela responde que sim, o dinheiro é dele e ele pode usar livremente. O secretário diz que isso é excelente, pois nesse caso não precisa mais colaborar com empresas terceirizadas. Ele pede para que ela mande o Shen Yuan ir até o seu escritório, pois ele quer ouvir sua proposta diretamente. Nossa beldade responde que embora o Shen Yuan seja um estudante, se quiserem ele como investidor, não seria melhor tratar ele com um pouco mais de respeito? O secretário diz que não é necessário e pede para que ela apenas faça o que ele pediu. Em seus pensamentos, ele conta que o nosso garotão é só um estudante da sua escola e não pode deixar que ele fique se achando por aí, que precisa colocar ele no lugar o quanto antes. Já vi que é um figurante querendo fazer merda de graça e passar vergonha de graça também. Enquanto treinava com nossa beldade, o Shen Yuan recebe uma ligação da professora e acaba pedindo um momento para nossa amigona Shen Na para que ele pudesse atender a ligação. Ele atende perguntando à sua professora o que havia acontecido e ela diz algo que não sabemos e ele apenas responde que havia entendido. Nosso protagonista, que parece que recebeu a habilidade de prever o futuro e os acontecimentos, diz que a postura da escola em relação aos investidores não está correta, se questionando se estão tentando controlar ele, e diz que mesmo que ele ceda agora, o que impede ele de forçar a barra mais tarde. Ele pede para que ela coloque no viva voz, pois ele quer trocar umas palavras com o secretário Lu. Nosso garotão pergunta ao secretário Lu se eles estavam escutando e diz que tem estado bastante ocupado ultimamente com vários projetos de investimentos para avaliar. Ele conta que vão marcar uma reunião para quando ele tiver tempo e diz que a professora vai passar seu contato e o secretário pede para que ele espere um pouco. Aparece nossa professora toda lindona dizendo que ele havia desligado na cara do secretário Lu e elogia a coragem do nosso protagonista. O clima fica tenso na sala do secretário, que não acreditava na impertinência do seu aluno. Nervoso, ele pensa que o protagonista havia mesmo desligado em sua cara e que todo líder estudantil que o vê faz questão de o cumprimentar com muito respeito. E o protagonista, só por ter um pouco de dinheiro, age assim, mas deixando isso de lado, ele diz que esse projeto é urgente, já faz um tempo que está parado. Então ele diz que provavelmente o secretário Kong vai cobrar alguém. Eu não faço a mínima ideia de quem é o secretário Kong porque não foi apresentado ainda. Chamando a atenção da professora, ele diz que já que o Shen Yuan tem dinheiro para investir, porque eles não o chamam para jantar? Eu acredito fielmente que você poderia ter evitado uma vergonha pensando isso desde o começo. A professora coitada que tá no meio de tudo isso e eu já havia esquecido, diz que é uma boa ideia e que ela vai mandar mensagem para ele no WhatsApp para resolver essa questão agora mesmo. Aparecendo nossa amigona derrotada no colo do nosso protagonista, ele pensa que convidaram ele para jantar e que agora as negociações estão ao seu favor e ele precisa garantir o controle total do investimento, dizendo que vai deixar o secretário Lu esperando um pouco pela impertinência. Rapaz, esse desenho está muito foda, mano, na moral mesmo, tem que assistir mais obra com ele desenhando. Nossa beldade, Shen Na se ajeitando, conta ao protagonista que se ele tiver ocupado pode ir resolver suas coisas e que eles marcam um jantar para outro dia. Eu nem sabia que eles iam jantar. Vendo ela se retirar, ele conta que ela cuida direitinho dele, que ela é uma mulher incrível, diferente de qualquer outra, e ele tá se apaixonando. Ele atende uma ligação que era da nossa beldade
beldade Minhui e ela pergunta ao nosso protagonista por onde ele estava, chamando o nosso garotão para dar uma volta. Nosso garotão, todo gigachad, pergunta se era somente para dar uma volta, pois ele achava que ela iria dar um chá para ele e ela responde que está naqueles dias. O cara é direto e reto. Em seus pensamentos ele fala que então é por isso a Minhui não estava aparecendo ultimamente. Do outro lado, ela diz que se ele quiser muito, talvez não seja impossível. Essa daí é eu tô aqui pra tudo, meu compadre, não precisa se preocupar nunca. Pegando seu short, ele diz que a saúde dela vem primeiro e ela não deve falar besteira, avisando que vai buscar ela no dormitório agora mesmo. Ela vai correndo abraçar ele e ele diz que ela deve se cuidar esses dias, pois não tem pressa e o que importa é que ela esteja bem. Dando um beijo na bochecha do protagonista, ela diz que ele é realmente um homem extremamente fofo. Toda corada, ela pede para que ele lhe diga uma coisa, o que eles realmente são, pois afinal, em seus pensamentos, ela reflete que precisa perguntar isso hoje, pois eles já haviam feito tudo que um casal faz. E de quebra, pergunta qual garota não iria querer um título oficial como namorada. Shen Wan pensa que essa é uma pergunta muito perigosa e eu também acredito que seja, mas a Minhui está cada vez mais apaixonada, refletindo que ela gosta mesmo dele. Ele responde que eles são namorados. Ela pula para abraçar ele, perguntando se é sério, e ele responde que é claro que está falando sério. Grudando seu rosto no rosto do protagonista, ela pergunta se ela é a única namorada dele e ele responde que sim. É mesmo, é mesmo. Com a cara de safado, ele conta que as outras não são namoradas e em si são queridinhas, amorzinho e fofinhas. O moleque tem 1 milhão de QI, mas ele conta em seus pensamentos que ele não vai falar pra ela, né? De mãos dadas, ela diz que já que ele está sendo bonzinho, ela vai lhe dar um presente especial daqui a uns dias, chamando ela de bobinha. Ele diz que vai levar ela pra fazer compras no final de semana, perguntando se ela quer um carro ou uma casa, né? Tá bom, prota, joga uma pergunta dessa no vento, miserável, né? Você pode fazer o que você quiser. Ela toma um susto perguntando se ele vai mesmo lhe dar uma casa ou um carro, dizendo que é caro demais e uma bolsa ou perfume já estaria ótimo. Essa garota é humilde, meu amigo, humilde. Nosso garotão responde que não precisa economizar, mas como ela anda muito na faculdade, um carro agora não faz tanto sentido, dizendo que é melhor dar uma casa primeiro e depois eles vão ver o carro, perguntando o que ela achava da ideia nesse caso. Ela responde com vergonha que vai seguir o que ele decidir e ele responde que já está tarde, que vai levar ela para o dormitório, pedindo para que ela descanse bastante esses dias. E em seus pensamentos ele conta que amanhã precisa ir até o lago pegar as chaves da sua nova casa também. No dia seguinte aparecemos em um trânsito, pois tem um farol na nossa frente. Nosso prota recebe uma chamada de vídeo da nossa treinadora que pergunta ao magrelo se ele já acordou e diz que se ele estiver livre ele pode ir treinar com ela, e ele responde que desde quando ele é um magrelo. Ele também conta que esse vídeo dela não é muito apropriado, né? Eu tô achando normal. Ela responde que só um homem safado pensaria desse jeito. Eu também acho, mandando ele falar a verdade, dizendo que ele estava pensando besteira. Do outro lado, toda poderosa, ela pensa que com esse tom definitivamente ele não trata ela como uma estranha, e comemorando ela diz que vão ver até quando ele aguenta. Ixi, rapaz, olha quem vem chamando a nossa treinadora. A ex do Prota avisando que havia chegado pro treino. Já tô até vendo o desenrolo dessa novela mexicana. A ex do Prota pergunta para a treinadora o que havia deixado ela tão feliz logo de manhã, e ela responde que nada demais, pois ela estava conversando com uma amiga e achou algo engraçado. Se sentando, a ex do Prota pede para que ela conte logo, pois elas ainda têm alguns minutos antes do treino, e a nossa treinadora responde que sua amiga achou um sugar daddy, contando que ele é um cara tão generoso que até mesmo havia comprado um apartamento de 3 milhões para ela. A ex-trouxa toma um susto, se perguntando como assim 3 milhões, dizendo que então ele deve ser um milionário, e a beldade responde que sim, que ela está morrendo de inveja. Ela pergunta se com essa grana toda esse sugar daddy não é um tiozão, e em seus pensamentos ela fala que mesmo que fosse um tiozão ainda valeria a pena, pois o velho que ela estava era tão pão duro que só queria comer ela e não gostava de gastar um centavo, dizendo que tá na hora de arranjar um cara melhor já. Nossa treinadora diz que ele não é um tiozão e na verdade ele tem um pouco mais de 20 anos e ele é até um pouco mais novo que sua amiga também. Nesse momento a ex-trouxa diz que ele deve ser horrível de feio então, e a treinadora, cortando ela mais uma vez, diz que é pelo contrário, contando que o nosso protagonista é bonito e alto, e a ex fala que a amiga da treinadora deve ser uma gostosa então pra conquistar um cara assim. Rapaz, eu nem te conto, a mulher é boa mesmo. Que isso, um quadro dos deuses, nenhuma explicação ou diálogo. Abaixo a treinadora conta que elas são bem parecidas, na verdade, ambas só têm pontos fortes diferentes. A ex do Prota responde que se ela for parecida com a treinadora, então não é à toa que o cara ficou caidinho por ela. Vamos para uma troca de mensagem, onde o nosso protagonista diz que chega de papo, pois ele estava indo até o lago buscar as chaves da sua nova casa. E ela pergunta se ele vai sozinho, questionando se ele quer que ela vá junto, e ele responde que vai
sozinho, mas se ela tiver com tempo livre, pode ir com ele. Toda esperta, ela responde que então é melhor ele buscar ela, contando que estava na academia agora e acabou de mandar a localização e vai o esperar. Ela aparece embaixo segurando seu rosto toda corada, ainda sem acreditar que vai buscar as chaves da nova mansão com ele. A ex do Prota pergunta para a treinadora Menglu o que houve, pois ela estava mais animada do que antes e a treinadora pede desculpa para ela, dizendo que vai cancelar sua sessão de hoje e que vai reembolsar ela com o dobro do valor da aula particular, dizendo que o Sugar Daddy que ela mencionou vai pegar as chaves da casa nova dele no lago e havia chamado ela para ir junto, pedindo desculpa mais uma vez. Imaginando nossas duas amigonas, ela pensa que o lago é um dos 10 bairros mais luxuosos e famosos que tem. Ela pede para esperar um pouco em seus pensamentos, dizendo que o Sugar Daddy era da amiga dela, então por que ela estava indo junto com ele para pegar a chave? Vendo a treinadora se retirar, ela pensa que agora entendeu e não é à toa que ela é a treinadora Liu, pois ela é tão cruel que está roubando até mesmo o homem da melhor amiga. E diz que, sendo sincera, se ela conhecesse um homem desse, provavelmente ela faria a mesma coisa. Aparece um instrutor da academia chamando a atenção da Menglu, perguntando para onde ela estava indo, sendo que sua aula já iria começar. Ela faz uma cara de desgosto e apenas passa por ele sem falar nada, deixando ele de cara no chão. 10 minutos se passaram e estava a ex do protagonista junto com o instrutor da academia observando na janela, e o instrutor fala que um cara dirigindo uma M9 conseguiu pegar a Menglu. Na verdade era uma pergunta, sendo que até um maluco que eu não sei que pronunciar o nome não conseguiu da última vez, e provavelmente ele vai aparecer mais pra frente na obra. A Zoan Team pede para que ele não se engane pelo carro, pois ele havia comprado uma casa de 3 milhões para a namorada dele sem nem piscar. O treinador toma um susto perguntando se ela estava falando sério e pergunta quantos anos ele levaria para juntar todo esse dinheiro. Cortando o treinador, ela pede para que ele espere um pouco, pois aquele cara parecia familiar para ela. Nosso garotão aparece com sua skin de malandro saindo do carro para cumprimentar nossa amigona treinadora. Ela observa bem e fica surpresa, dizendo que era mesmo o Shen Yuan e diz que é ele mesmo. Surpresa, ela fala que o cara rico e bonitão que a treinadora havia mencionado no fim era o Shen Yuan. Observando os dois lá embaixo, ela conta que então seu ex-namorado havia virado um multimilionário. Chocada e sem chão, ela diz que ela havia terminado com ele e tinha apenas 2 semanas. Capítulo seguinte, aparece a ex do nosso prota entrando em colapso, dizendo que ela realmente trocou uma chance de ficar com o Shen Yuan pelo velho babão, se questionando se ela havia mesmo enlouquecido. Nesse momento, ela recebe uma mensagem do velho babão dizendo que havia descoberto uma coisa, e ela responde com toda a raiva do mundo, perguntando quem ele pensa que é, pois ele sempre pulava as formalidades e ia direto ao ponto. Ela questiona se ele acha mesmo que ela é uma pessoa tão fácil assim. Na mensagem, o velho babão pergunta se ela está de folga, pedindo para que ela passe lá à noite, e ela manda ele se ferrar. Sem entender, ele pergunta se é ela mesma e ela responde que é a mãe dele. Ele fica sem entender nada, e quando vai enviar uma nova mensagem aparece a notificação dizendo que ela havia sido rejeitada. Ele aparece irritado, dizendo que isso é uma merda, pois ele havia acabado de ser bloqueado e ele nem mesmo sabe o que acabou de acontecer. Você foi bloqueado porque ela viu o nosso protagonista e o cara tá rico, tá entendendo, mano? Se virando, ela diz que precisa se acalmar, enquanto se pergunta se ela ainda tem chance com o Shen Yuan. Eu acho que você não tem não, né? Ela diz que passou umas noites em claro, treinou pra caramba e agora ele se revela tão bom assim, no caso rico, né? Ainda em seus pensamentos, ela fala sobre a treinadora Menglu, as colegas da universidade e a nossa beldade Shen Na, se questionando se ela entrar no meio não seria exagero demais. Difícil vai ser nosso garotão aceitar você de volta depois da humilhação que ele passou, e sem contar que a missão do sistema pra você é ponto negativo, né? Dentro do carro do Shen Yuan aparece nossa querida treinadora dizendo que o carro dele é enorme e que ela está com inveja, contando que um carro daquele tamanho dá até para acampar no meio do nada. E em seus pensamentos ela fala que se tendo acampamento no carro com a gata do lado no banco do passageiro, é impossível ele não pensar besteira. Nosso garotão, sem dar muita ligança, diz que um acampamento no meio do nada parece uma boa ideia e que eles podem tentar em outro lugar na próxima vez. Ela se vira perguntando se ele realmente não segue as regras, e ele pergunta o que ela quer dizer com aquilo. Ela fica pensando enquanto ele diz que ele pode dizer da maneira dele. Com aquela cara de malandro que já conhecemos há muito tempo, ele chama a atenção da treinadora dizendo que quer jogar basquete com ela, se é que vocês me entendem, né? Perguntando se ele poderia entrar na partida dela. Com vergonha, ela solta um soquinho no braço do nosso prota, dizendo que ele gosta mesmo de provocar. 30 minutos se passaram e aparecem os dois saindo do carro. Aparentemente eles chegaram no lago, mas eu não estou vendo água em lugar nenhum. Chegando na corretora, ele se apresenta dizendo que estava ali para finalizar o contrato da casa, e a vendedora das boas-vindas se apresentando dizendo que ela estava ali para atendê-lo, questionando se ele gostaria de ver a casa primeiro
dinheiro ou revisar o contrato. Levantando sua mão, ele diz que gostaria de assinar o contrato primeiro e depois eles vão ver a casa, e a atendente responde que ok. Após a assinatura do contrato, vamos para dentro do carro, com a atendente pensando que os dois juntos não parecem um casal, mas o corpo daquela mulher é incrivelmente lindo e ela acha isso injusto. Ela observa a nossa amigona enquanto não consegue parar de sentir inveja da sua beleza. Lá atrás ela se pergunta por que a diferença entre as mulheres são tão grandes, dizendo que mulheres como a treinadora nem precisam de talento, pois só com sua aparência e as curvas já fazem qualquer homem ficar louco para comprarem casas para ela. Refletindo que está com muita inveja, ela diz que é uma pena que garotas comuns como ela não tenham essa oportunidade. Algum tempo depois eles chegaram até uma casa que eu curti, achei uma casa luxuosa o suficiente para o nosso garotão que tem um sisteminha camarada. Nossa treinadora sai do carro toda maravilhosa, dizendo para o nosso protagonista que aquele lugar era extremamente lindo. Enquanto caminhava atrás do prota, ela pensa que a vida dos ricos é um sonho, dizendo que pelo menos se ela pudesse viver ali também, refletindo que precisa garantir que o Shenhua fique com ela a todo custo. A atendente então apresenta a casa, dizendo para o nosso garotão que a área da mansão era de 610 metros quadrados, incluindo um jardim e as instalações que chegam até 2.000 metros quadrados, contando que ela ainda está vazia, então ele pode decorar como quiser, e a treinadora diz que aquele lugar é realmente enorme. Uma mensagem do sistema então aparece dando os parabéns para o prota por adquirir sua primeira casa, dizendo que uma vida perfeita precisa não só de propriedades, mas de uma decoração com estilo único. A mensagem fala que o anfitrião ganhou 20 milhões em fundos exclusivos para decoração. Caralho, 20 milhões para decorar uma casa. Ele aparece em seus pensamentos se perguntando se o sistema está falando sério sobre gastar 20 milhões para reformar uma casa que vale um pouco mais de 10 milhões. Eu também não entendi não, meu amigo. Fechando seus olhos e sorrindo, ele diz que já que o sistema mandou, a única coisa que lhe resta é obedecer. Chamando a atenção da atendente, ele pergunta se ela conhece alguma empresa boa de reforma, e ela responde que sim, que existem várias empresas de reforma de alto padrão na cidade estelar com uma ótima reputação, dizendo que assim que voltar para a corretora vai lhe enviar o contato de todos imediatamente. Ele se despede dizendo que não tem muito para ver numa casa vazia e que aquilo já era o suficiente. A nossa treinadora pergunta para o Shenhua se ela pode gravar um vídeo para postar. Ele responde que sim, porém não deve gravar o rosto dele, e ela diz que um cara lindo que nem ele aposta que as influenciadores vão editar fotos dele e postar por aí. Indo em direção ao carro, ele pergunta quantos seguidores ela tem, e ela responde que tem um pouco mais de 50 mil. Ele fica surpreso perguntando se ela tem muitos fãs locais, e ela conta que a maioria é local, questionando o porquê da pergunta e perguntando se ele quer bisbilhotar seus vídeos agora. Já dentro do carro, colocando o cinto de segurança, ele pergunta qual a diferença se ele visse, já que outros 50 mil caras já viram, e ela com vergonha responde que ele não é como nenhum outro. Ela conta que eles veem a versão normal e o Shenhua pode ver sua edição premium exclusiva. Ele pode ver. Ele pede para que ela mande seu perfil depois, pois ele está preparando um vídeo de avaliação de buy, e se ela quiser pode participar da filmagem com ele. E ela questiona nosso prota perguntando se é sério, se ele tem um canal de reviews também, dizendo que vai mandar o dela agora mesmo. Ele chama ela de professora Liu, questionando se eles devem ir para a academia agora, e ela responde com outra pergunta, questionando para onde mais ela iria e se ele tem algum lugar em mente. Nosso garotão, que é foda, conta que achou que eles iriam jogar aquele basquete saudável, e ela diz que ele continua sonhando, contando que todos os homens são iguais, sendo que ela acabou de falar que o nosso protagonista era especialmente diferente dos outros, mas tá bom, né? Vamos deixar pra lá, vamos relevar. Ela lembra pra ele que ontem ele teve coragem de comer sua amiga naquele lugar e agora quer pagar de convencido com ela. Rapaz, não entendi, mas o protagonista deve ter comprado a carteira também, que ele largou uma freada brusca. A treinadora toma um susto e vai até pra frente. Boa, desenhista, boa. Você tá mostrando a importância do cinto de segurança. Ele pergunta se ela tem coragem de comentar sobre ontem, sendo que ele não fez nada com ela ainda, questionando por que dela não tomar o lugar da sua amiga, já que ela se preocupa tanto. Com a cara séria, a nossa treinadora, que tá se fazendo de difícil ainda, manda ele continuar sonhando. Ajeitando seu cinto, ela fala que uma mulher que acaba se entregando fácil demais acaba fazendo o cara perder o interesse e o encanto, dizendo que os homens dão mais valor nesses casos, e quanto mais difícil ele achar que é pra conquistar ela, mais ainda ele vai sentir desejo e atração. Já imaginando o nosso protagonista como um cachorrinho, ela conta que por isso está segurando ele e dando um gostinho por dia. Assim, depois de tanto esforço pra ter ela, ele vai valorizar ela e se entregar completamente. Já
Saindo do carro e dando tchau para o nosso garotão, ela pede para que ele passe lá na academia qualquer dia desse. Ele se despede dela, avisando que qualquer dia desses eles vão jogar uma partida junto. Ela lançou um teleporte e já estava saindo do elevador com um sorriso no rosto de quem ganhou na loteria. O gerente da academia aparece em sua frente perguntando o que está acontecendo com ela, pois ele ficou sabendo que ela faltou uma sessão particular com a cliente pela manhã, questionando se ela não sabe que isso é uma violação do seu contrato de trabalho. Sem entender, ela disse que teve um imprevisto pessoal de última hora e havia avisado para a senhorita Zoe e ainda havia lhe dito que ela receberia reembolso dobrado pela sessão. Ele conta que ela pode ter combinado isso com a senhorita, porém ela apresentou uma queixa formal, mas ela não precisa se preocupar, pois ele já havia resolvido aquela situação para ela. Nossa treinadora parece toda poderosa, se questionando o porquê daquela garota ter tentado lhe prejudicar do nada. Ela reflete que então é isso, contando que agora seu chefe tem munição contra ela e já sabe que primeiro ele vai dar uma bronca e depois vai agir como se fosse um bom cavalheiro. Ela pergunta se ele acha mesmo que isso vai funcionar, falando que isso é uma piada, pois o único homem que realmente conseguiria lhe conquistar não é ele. Passando pelo seu chefe, ela agradece, dizendo que se não tem mais nada, então ela vai voltar ao trabalho. Nesse momento, ele diz que já está quase na hora do almoço e conta que já que ela não tem mais sessões, eles poderiam ir almoçar juntos. De costas, ela pede desculpa, dizendo que havia levado sua própria comida e que ela evita comer coisas com exposição demais. Ela começa a pensar em atos com o nosso garotão, dizendo que era uma personal dentro e fora da academia, dizendo que faz até o trabalho do chefe, questionando se ele acha mesmo que pode a pressionar. Toda poderosa, nossa beldade conta que ela é uma mulher destinada a ter uma vida de luxo e até parece que iria deixar qualquer lixo atrapalhar seu caminho. Vamos para a sala da diretoria, onde o orientador pergunta que motivo Shen Yuan teria para entrar direto na base de empreendedorismo. Ele pergunta se ele seria mesmo competente, o secretário Lu responde que sim, mas do outro lado, o Kong pergunta se a professora da turma já teve contato com o nosso garotão. O secretário responde que ainda não, mas ele havia pedido para ela mandar os documentos da inscrição e até agora nada. O secretário Kong diz que já que estão vendo isso, devem verificar bem quem o nosso protagonista é, pois não dá para tomar uma decisão dessas na base do impulso. O senhor Lu responde que ele tem razão e diz que é melhor evitar qualquer problema, questionando se o secretário Kong não gostaria que ele entrasse em contato primeiro. O senhor Kong responde que não precisava, pois não seria bom agir sem pensar e acabar alertando o nosso garotão. E por isso, à tarde, eles vão fazer uma reunião preliminar e vão levar a professora junto. Ficando surpreso, o secretário Lu pergunta se o King Kong... Desculpa, galera, eu não me contive, eu tinha que falar essa piada. Ele pergunta se o senhor Kong vai pessoalmente e conta que isso sim é bem mais sério que somente ele e a professora aparecendo. No dormitório masculino, às 17 da tarde, aparecemos no quarto do nosso garotão, onde tem um garoto mostrando o celular, dizendo que tá trocando mensagens com uma mina já faz um tempão. Ele pergunta para o Shen Yuan quanto tempo ele acha que falta para ele conquistar ela de uma vez. Nas mensagens, vimos que ele é aquele cara trouxa que a mina responde com respostas curtas e diretas. Não vale nem a pena eu dublar essa humilhação pra vocês. Se for aquele cara do começo, ele sofre, tá? Mas também o cara quer ficar apaixonado por todo mundo. Nosso protagonista, fazendo a mesma cara que eu fiz quando li as mensagens, pensa que o irmão mais velho é teimoso demais, pois havia ficado 3 anos nisso e não tinha nenhum progresso. Caramba, o cara ficou 3 anos dando em cima da mina. O trouxa se exibindo fala que pelo menos ela está respondendo as mensagens dele agora, já que antes ela nem respondia e por isso ele acha que isso é um salto de qualidade. E também conta que está vendo as coisas progredindo e tomando um rumo agora. Nosso protagonista, entregando o celular, pensa que se é assim que ele enxerga, quem seria ele para dizer o contrário, pois se ele está feliz, está ótimo. Fugindo do assunto, ele diz que seu amigo deve procurar conselho do outro colega de quarto, pois ele entendia melhor do assunto. O cara cruza os braços e chama seu colega de quarto de virgão, questionando o que ele iria saber sobre o assunto e diz que o Shen Yuan é mais vivido de todos os três. Se virando irritado, seu colega pergunta se ele havia o ofendido naquele dia por acaso. Se aproximando do protagonista, ele diz que pelo menos ela está respondendo suas mensagens e até aceitou sair com ele no final de semana. Então isso quer dizer que ela está começando a gostar dele e o nosso protagonista concorda para seu amigo deixar em paz de uma vez. O cara começa a coringar do nada, dizendo que o terceiro irmão falou, então ela deve estar apaixonada. E o Shenwan lá atrás, com a cara de trouxa, pensa que esses chefões da escola são tudo assustadores. De repente, alguém bate na porta e o colega do Shenwan vai abrir, questionando quem está chamando e por que está gritando assim na porta. Ele se depara com os 3 orientadores questionando o que eles estavam fazendo ali e a professora, toda lindona, pergunta se o Shen Yuan estava.
Ele responde que sim, pede para que por favor eles entrem. Em seus pensamentos ele diz que os três foram até ali por causa do Shen Yuan, se perguntando se ele havia quebrado alguma lei celestial ou algo do tipo. Os tomadores de parte começam a fofocar nos corredores, dizendo que todos os figurões da escola estavam no dormitório se questionando o que estava acontecendo, e Yuto responde que foram até ali por causa do Shen Yuan, pois a família dele havia falido, mas ele ainda anda por aí comprando o carro e ainda está namorando alguém de fora, e se questionam se ele está mexendo com coisa errada. Zanpen, que não cansa de passar vergonha, parece dizendo que com certeza é isso, pois aonde mais o Shen Yuan tiraria tanta grana, contando que isso é muito esquisito. Um aluno pergunta ao Pen se ele sabia o que estava rolando ali. O trouxa responde que a origem do dinheiro do Shen Yuan é suja, então por isso os chefões da escola apareceram ali. Ele aposta que estão segurando ele até a polícia chegar, e o amigo do Prota aparece mandando Zanpen parar de falar merda, e ele diz que é besteira, pois bastam esperar pra ver. Nossa beldade apresenta o gordão e o velho lá atrás como o secretário Kong e o secretário Lu, ambos são do comitê estudantil. Se levantando, Shen Yuan dá as boas-vindas ao secretário Kong, que responde se apresentando e perguntando se ele tem um tempo livre essa noite para que eles possam ir a um jantar. Shen Yuan responde que está livre. O Kong diz que é ótimo e que iria reservar o restaurante agora mesmo, pois já está ficando tarde e podem ir juntos para conversarem com calma sobre o assunto do empreendedorismo. Um dos fofoqueiros do corredor diz que os três estavam saindo e que não pareciam que eles tinham ido ali para investigar o Shen Yuan, e que sim, parecia que eles estavam recebendo uma autoridade em visita para trocar experiência. O trouxa do Zanpen diz que aposta que estão tentando preservar a imagem dele, perguntando se ele tinha visto como é nas notícias quando prendem alguém importante e cobrem até a cabeça dele com capuz. O colega de quarto do Shen Yuan aparece todo brilhoso, dizendo que devem fingir que ele é um agente secreto disfarçado. Ele conta a todos que os secretários mais a professora estavam ali para convidar o terceiro irmão para um jantar, e o colega que estava no corredor responde que isso sim é poder. Zombando do Zanpen, o colega de quarto do nosso prota fala que o Shen Yuan deve ter feito alguma coisa bem grande, já que até os chefes da escola estavam ali se curvando para ele. O rapaz na frente responde que o Shen Yuan dá até medo, pois ele sempre joga em outro nível. O cara também tem um sistema que ele dá dinheiro infinito para gastar com mulher. Na verdade ele gasta com mulher e ganha, né? Vamos parar na mesa do restaurante já, porque aqui é na base do teletransporte. O secretário Kong diz ao Shen Yuan para ele ser direto ao ponto, pois ele gostaria de entender suas intenções direito antes de tomarem uma decisão. Shen Yuan, todo respeitoso, diz que se é para ele investir, então precisa que suas condições sejam aceitas, deixando claro que isso não irá levar prejuízo para a escola, e o Kong diz que ele pode falar sem cerimônias o que deseja. Ele responde que quer autonomia total, ou seja, ele decide quem recebe o investimento e quanto. A escola não pode se meter nesse quesito. O secretário Lu pergunta como assim, e lembra ao Shen Yuan que não é assim que as coisas funcionam, mas o secretário Kong pede para que ele se acalme, respondendo ao protagonista que essas bases de empreendedorismo envolvem muita gente, ainda mais com a secretária de educação no meio. E mesmo se o dinheiro for todo de investidores, ainda se torna complicado, pois os diretores antigos sempre se preocupavam com a taxa de sucesso dos alunos. Shen Yuan chama a atenção do secretário, dizendo que sem dinheiro falar de sucesso é só teoria. Ele conta que podem lhe considerar como um verdadeiro responsável pela base. Ele conta que também a taxa de sucesso depende de uma coisa: os alunos conseguirem ganhar dinheiro, e como é ele quem está investindo dinheiro, é claro que ele quer ver o retorno. Lembrando para eles que no fim das contas os seus objetivos são os mesmos. Tomando sua taça de vinho, ele pensa que já havia feito sua jogada. Já em seus pensamentos, ele começa a se imaginar em um escritório rodeado de pessoas, dizendo que está sendo bem direto, pois o sistema quer que ele crie negócios e ganhe um nome no mercado, para que aos poucos ele consiga virar um figurão, e também conta que no futuro vai precisar de um time gigante profissional para lidar com toda a demanda. E em vez de contratar gente de fora, ele vai poder usar a base de empreendedorismo como ótima oportunidade de contratar pessoas de sua própria equipe. Imaginando as mulheres na palma da sua mão, ele conta que o mais importante, as missões do sistema exigem muitas mulheres. As mulheres da sociedade são muito mais difíceis de lidar do que as universitárias, e as garotas da sua escola são as melhores da cidade estelar. Depois de muitos brindes e vinho rolando solto, o jantar terminou já de madrugada. Aparece o secretário Kong entrando no carro, pedindo para a professora Ali que levasse o Shen Yuan, já que ele havia bebido demais, e conta que eles vão indo na frente. Já dentro do carro do nosso protagonista, a professora elogia seu carro, dizendo ser bem espaçoso, e ele responde que havia cansado dos modelos antigos e por isso decidiu testar algo novo dessa vez. Atendendo a ligação da sua irmã, ela questiona o que foi. Sua irmã responde que teve troca de turno e por isso não vai poder ajudar na mudança. A professora responde que está tudo bem e
que ela já havia contratado um frete, pedindo para sua irmã ficar tranquila agora, pois ela está resolvendo as coisas e elas iriam se falar mais tarde. O protagonista pergunta para a professora se ela vai se mudar e ela responde que sim, seria em alguns dias, pois o contrato do apartamento acabou e esse novo ela vai dividir com a sua irmã. Ele pergunta se ela gostaria de ajuda e ela diz que não sabe se é uma boa, pois ele acabou de comprar um carro novo e seria ruim colocar ele para carregar caixas. Ele diz que não é nada demais, pois os carros são feitos para isso mesmo, carregar coisas e impressionar os alunos, que é melhor ainda. Ela pede para que ele não se preocupe, pois elas ainda tinham um monte de coisas para comprar, e o Shen-Wan pede para que ela pare com isso, pois ele é seu aluno e te ajudar na mudança não é nenhum sacrifício. Ela fica corada, respondendo que tá bom então, se é o que ele diz, mas em seus pensamentos a professora diz que o rosto do Shen-Wan é fino, com traços marcantes, e que tirando o fato dele ser seu aluno, ele é muito bonito. Ela vai para o mundo de imaginação, pedindo para esperar um pouco, pois ele havia dado uma indireta e de quebra se ofereceu para ajudar na mudança e ainda combina com tudo que rolou antes, se questionando se isso quer dizer então que ele gosta mesmo dela. Lembrando da bolsa, ela diz que ele havia lhe contado que era uma réplica chique, mas considerando a situação financeira do nosso garotão, com certeza era original. Ela se vira perguntando para ele se ele lembrava da bolsa que havia lhe dado e ele responde que sim, questionando qual o motivo dessa pergunta do nada. Mostrando a habilidade do desenhista, ela conta que ele havia contado que era falsa na época. Ele corta ela dizendo que era original, mas tanto faz, pois agora ele é só um estudante e é natural que ele dê presente para a professora que ele gosta. Ela fica extremamente vermelha e ele diz que não é isso que ele queria dizer e pergunta qual o problema de dar uma bolsa de presente para uma professora que ele respeita. Não, meu parceiro, deixa ela entender do outro jeito mesmo, que você tomou umas aí e você tá ficando sem atitude, viu? Em seus pensamentos, ela conta que é como ela suspeitava, mas não é certo, pois ela era mais velha e ainda era a professora dele, chamando a atenção do nosso garotão. Ele diz que está tudo certo agora, cortando a professora, pedindo para que ela dirija e conta que não precisa ficar falando que não pode aceitar, porque de qualquer jeito ele não vai desistir. Ela pergunta se ele vai dormir em casa e o protagonista diz que não, pois lá em cima não tem mais espaço para voltar pro dormitório. Tô falando que tem alguma coisa de estranho, ele é mais atacante, o menino é mais pra frente, ele tá muito recuado. Toda poderosa, ela responde que então vai deixar o carro ali e amanhã ele poderia passar pra pegar. Ele solta um beijão na bochecha da professora, agradecendo ela por toda a ajuda e deixando ela extremamente corada. Tá até aquele cenáriozinho bonitinho. Capítulo seguinte, aparece a professora toda corada, dizendo que o nosso protagonista está ficando cada vez mais atrevido, pois primeiro foi jantar lá na sua casa e depois no escritório. E agora ela diz que ele ainda tem coragem, a cara de pau de beijar ela assim, do nada, chamando ele de moleque. Ela sai correndo com muita vergonha, chamando o Shen-Wan de péssimo aluno, enquanto o nosso protagonista solta um leve sorriso lá atrás. Do nada, o nosso protagonista recebe uma mensagem da Shen-Na perguntando se ele tá na escola, pois a senhorita Lin disse que esqueceu algumas coisas na cafeteria e pergunta se ele consegue ir abrir a porta para ela. Ela também conta que a senhorita Lin já está chegando e ela e a Shinkyu moram longe, então não vão conseguir chegar a tempo. O Shen-Wan, todo calmo, diz que tá tudo bem, então ele vai lá abrir. Aparece nossa beldade de cabelo azul pedindo desculpa para o Shen-Wan, dizendo que havia esquecido alguns brinquedos do seu filho na cafeteria na última vez que esteve lá. Ele abre a porta dizendo que é sem problemas e pede para que ela entre. Já dentro da cafeteria aparece nossa amigona mostrando que o desenhista é o melhor desenhista do mundo. Provavelmente ela tava procurando os brinquedos, mas é isso aí mesmo. Se inclinando no balcão, ela conta que ele espalhou tudo enquanto brincava por ali e havia ficado uma bagunça. Shen-Wan, soltando aquele sorriso safado, diz que ela pode relaxar e procurar com calma, perguntando quantos anos o filho dela tem. Ela responde que ele tem apenas 3 anos, mas é muito danado. Vendo a nossa amigona pegando uma garrafa de vinho, ele se questiona se será que ela vivia bebendo vinho sozinha na cafeteria. Depois disso, ela aparece toda poderosa ao lado do protagonista, dizendo que pronto, e achava que tinha pegado tudo. Ele responde o que havia acontecido e se ela ficou com dó de vender o lugar. Ela responde que não é isso e que só de olhar já bate aquela nostalgia, pois foram várias noites com somente aquele lugar para lhe fazer companhia. Em sua mente, o protagonista fala que ela se emocionou de repente ao ver a cena. Ele fala que provavelmente isso tem a ver com aquele velho babão, pois se não fosse essa tristeza toda, ela não estaria ali bebendo sozinha para esquecer os problemas. Ele diz que se ela quiser, pode voltar ali de vez em quando para dar uma olhada. Ela se
vira pra trás toda poderosa, dizendo que talvez ela nunca mais volte ali. Nosso protagonista, que não perdoa nem mulher casada, pergunta para a senhorita Lin se ele pode tomar uns drinks com ela, caso não seja incômodo. Tomando um susto, ela pergunta se isso não seria meio estranho. O protagonista diz que não vê nada de errado e se ela se sentir confortável, então ele vai beber com ela. Com ambos sentados na mesa, ele pergunta se ela está meio pra baixo, pois imagina que tem muita coisa acontecendo na sua família, e ela pergunta como ele sabe disso. Ele responde que conhece o marido dela, perguntando se ele não é o gerente daquela concessionária na loja 4S. Ele diz que ouviu algumas histórias e a Shayna, que trabalhava com ele, pediu demissão por causa do marido dela. Tomando um susto, ela pergunta se será que eles e ela, no caso, fizeram certas coisas. O protagonista tranquiliza a senhorita Lin, dizendo que ele vivia assediando ela e por isso a coitada acabou saindo do trabalho por não aguentar mais. Nossa beldade de cabelo azul diz que ainda bem, senão ele teria passado ainda mais dos limites, com certeza. E ela falando isso, eu me pergunto por que uma mulher tão bonita ainda está casada com um homem desse sabendo disso tudo. Ela responde minha pergunta dizendo que estava pensando em se divorciar dele, que até já juntou provas da traição e viu várias conversas dele ameaçando e subordinando os funcionários. Colocando sua mão na cabeça, ela fala que estão há 5 anos juntos e ela nunca imaginou que ele fosse assim. Ela também fala que fica com o pé atrás, pois ele é o pai do seu filho e tem medo de que o filho dela possa crescer numa família desestruturada e acabar com problemas psicológicos. O protagonista diz que às vezes é preciso cortar de vez. Claro que os filhos são importantes, mas viver num ambiente assim pode ser ainda mais prejudicial para ele, seja por ela ou por ele, né? Precisando fazer o que é certo. Ela responde que ele tem razão e em seus pensamentos ela fala que sempre achou ele um garoto gentil, mas agora ela percebe que ele tem uma maturidade que não via antes e ele tem um certo charme, algo que o seu antigo marido nunca teve. Eu tô falando antigo marido porque ela já tá ali se engraçando com o prota, já falou que ia se divorciar, então é isso aí. Olhando o nosso protagonista todo elegante, bebendo seu vinho, ela diz que não se deve julgar alguém só pela aparência, mas estar com um cara bonito pelo menos faz ela se sentir bem melhor. Toda corada, ela pede obrigado ao Shen Yuan, que responde que ela não precisa se preocupar e nem agradecer. Ela pergunta, vamos? E ele fala assim, vamos, mas a gente já sabe que o protagonista já tinha tomado umas bebidas antes, né? Aparentemente, quando nossa beldade foi levantar, ela acabou tomando um tombo, né? Por isso tá mostrando aqui as perninhas dela. Mostrando o talento do desenhista, ela quase cai, mas o protagonista consegue segurar ela a tempo, pedindo para que ela tome cuidado. E olha que foi ele que tomou muita bebida. Toda corada e segurando o nosso garotão, ela pede desculpas. Em seus pensamentos, o Shen Yuan se questiona porque a senhorita Lin está se desculpando, dizendo que ela tem um cheiro muito bom. De repente, ela se aproxima e solta um beijo na bochecha do nosso garotão e ele fica com a mesma reação da professora. Vendo nossa beldade se retirar, ele diz que esse beijo não valeu, que foi muito pouco e eles deveriam ter ido até o fim. Na rua, nossa beldade culpa o vinho e em seus pensamentos fala que por tantos anos ela se comportou como uma esposa certinha e nunca ultrapassou os limites e a única exceção foi tentar suprir sua carência. Ela coloca a culpa no velho babão, dizendo que é aquele inútil covarde, mas agora ela sentiu algo diferente, um certo prazer, se questionando o que havia sido aquilo. O protagonista liga para a nossa beldade, dizendo que o dormitório fechou e não consegue voltar hoje, dizendo que vai dormir na casa dela. Ela pede para ele alugar um quarto e ele pergunta para que gastar, pedindo para ela ficar tranquila, pois não vai fazer nada à noite e de verdade ele só quer abraçar ela. 20 minutos se passaram e vamos para a casa da nossa beldade, onde ela aparece abrindo uma porta toda elegante com sua roupa de dormir, perguntando o quanto ele havia bebido. Todo corado e se encostando na parede, ele diz que foi à janta com os chefes da escola e por isso ele não teve escolha. Se apoiando na nossa beldade, ela pede para que ele se sente um pouco e depois vá tomar banho, pois ela vai fazer um chá para ele. Ele pede para que ela espere, pois primeiro vai lhe dar um abraço. O protagonista começa a avançar o sinal e a nossa beldade pergunta se esse é só o abraço dele. Ele responde que só está abraçando e que não vai passar disso, dizendo que ela conhece o seu caráter. Ela se lembra da primeira vez, dizendo que ele havia enganado ela, falando que só ia beber água, e na segunda disse que era treinamento, e agora vem com essa desculpa de só abraçar, falando que está ficando pior cada vez mais. Lembrando do treinamento na cafeteria, ela pergunta sobre qual caráter ele está falando e questiona se ele ainda tem algum. Vendo 2 cobertores na cama, ele pergunta pra Nana se eles dois não confiam mais um no outro. Ela responde que ele mesmo havia
havia falado que era só um abraço, então era pra ele usar aquele outro cobertor, pois dá pra dormir juntos, mas mesmo assim separados. Vendo nossa beldade deitada, ele fala que mesmo que as outras vezes ele tivesse levado na brincadeira, ele achou que ela já tinha se acostumado e não esperava que ela fosse tão certinha assim. Ele também diz que a noite é uma criança e tudo pode acontecer durante esse período. Nosso protagonista, que tem 1000 de QI, solta um espirro dizendo pra ela que estava tão frio e ela, preocupada, se vira perguntando para o Shenhua o que foi. Ele responde dizendo que o ar-condicionado tá congelando e ela pede para que ele espere e deixe ela ir ajustar. Segurando em seu ombro, ele fala que não precisa, se aproximando da nossa amigona. Ele pede para que ela relaxe e se eles dividirem o cobertor já resolve, e ela chama pelo seu nome. O protagonista, que tem 1000 de QI, já começa os atos perguntando para ela se ela não viu que não está mais frio. Bom, a gente sabe que eles treinaram bastante, então a gente já vai lá pro dia seguinte. Aparece nosso protagonista segurando a mensagem que a nossa beldade tinha deixado, dizendo que estava indo para a cafeteria e que ela tinha lavado suas roupas. Ela também conta que elas ainda estão molhadas, então por isso ela havia comprado outras roupas e o café da manhã estava no micro-ondas e basta ele esquentar. Todo corado e com vergonha, ele se pergunta onde ele vai achar outra mulher dessas e diz que precisa dar um presente para compensar. Decidido, ele fala que então vai comprar um carro para ela. Logo cedo, o protagonista já recebe uma ligação da treinadora que está se exercitando toda poderosa, chamando ele de magrelo mais uma vez. Ela pergunta quando ele vai aparecer na academia, dizendo que tá esperando. O protagonista, que fica de baitolagem, vira seu rosto dizendo que ela já está começando com gracinha logo cedo, e de quebra ela ainda é a melhor amiga da Naná. Ele diz que nem vai olhar e vai fingir que nem viu. Se aproximando mais do seu respeito, ela pergunta por que ele se afastou tanto do celular. Vendo nosso protagonista com os olhos fechados, ela pergunta se ele tá com medo que ela o devore. Abrindo um dos seus olhos, ele chama ela de filha da pura, pois ela já está atiçando ele logo de manhã cedo e na cara dura. Enquanto o Shenhua estava na ligação com a nossa treinadora, ele recebe uma ligação da sua professora. Ele responde para nossa beldade que não vai dar para ir, pois tem algo muito importante para fazer e ele vai falar com ela depois, e ela responde que tá bom. Ela pede para que ele vá fazer o que tem que fazer primeiro e logo em seguida vá falar com ela. Ele atende a ligação da professora perguntando o que houve e ela diz que a solicitação dele foi aprovada pela direção da escola e pelo comitê de educação também, e que eles vão começar a dirigir os documentos e começar a divulgação nos próximos dias. Ela também conta que assim que a escola receber os formulários de inscrição e as propostas dos alunos empreendedores, vão mandar diretamente para a avaliação dele e a análise. Ele pergunta se o formulário vai pedir altura e peso e foto também, e ela responde que não havia entendido, pois não acha que isso tem a ver com empreendedorismo. Com um pouco de vergonha, ele responde que tem tudo a ver, pois um bom empreendedor precisa ter uma boa aparência e físico. Dá para saber se é um aluno disciplinado só pelo visual e seus padrões são muito altos. Ela pergunta se é sério mesmo que existe essa lógica, pensando que tem alguma coisa de estranho nisso, dizendo que tá bom e vai colocar o que ele pediu. Ela avisa que o secretário Lu havia marcado uma reunião com ele e os representantes estudantis da Liga de Juventude. Se levantando, ele diz que beleza, pois da parte dele está tudo certo por enquanto. Toda corada e com vergonha, passando a mão na mesa, ela diz para o Shenhua que ela e a sua irmã vão se mudar amanhã de manhã e pergunta se ele está livre. Ele diz que é claro e diz que vai ver ela amanhã cedinho. Meia hora depois do café da manhã, ele recebe uma ligação da nossa treinadora novamente e se pergunta por que ela estava ligando de novo. Ele atende a ligação e ela pergunta o que ele tá fazendo, pois ele havia dito que ia ir ver ela daqui a pouco e já havia passado meia hora e nada dele aparecer, dizendo que custa acreditar nele. Todo gigated, ele responde que tá ocupado e tem compromisso, pois ele havia marcado com 2 empresas de reforma para discutir o projeto da sua mansão. Toda elegante, mostrando seu respeito, ela pergunta se então ele vai precisar de um peso extra para carregar junto. Colocando sua camisa, ele responde dizendo que foi ela quem disse que era um peso e questiona por que ele levaria ela. Mas ele também diz que se ela quer tanto ir, beleza, eles podem ir juntos. Nos pensamentos do nosso protagonista, ele fala que a treinadora pode até ser meio distante, mas sabe muito bem como oferecer apoio emocional, e diz que levar uma gostosa junto na hora de discutir o projeto até ajuda
ajuda a causar uma boa impressão. Fazendo um gesto peculiar, ela diz que então ele deve ir buscar ela e ela vai ficar esperando na academia, e ela sempre tá mostrando seu respeito com alta qualidade. Após chegar na academia, ele é abordado por um homem questionando se ele está esperando alguém, chamando ele de irmão, e pede para que ele deixe adivinhar, dizendo que provavelmente é uma mulher. Nosso garotão, que não tá nem aí, só responde que é isso mesmo. O cara fala que o carro dele pode até ser bacana, mas só serve para impressionar mulher comum e não é o suficiente para uma gostosona. Ele conta que para conquistar uma deusa de verdade tem que dirigir um carro igual ao dele, dizendo que o nosso protagonista tem que correr muito atrás. Shen Yuan, que ainda se recusa a dar atenção pro cara, responde que entendeu. Olha quem vem de lá, toda poderosa, mostrando que o desenhista é um cara insano, mostrando que ele sabe desenhar cada detalhe com perfeição, e eu tô enrolando nessa parte só pra vocês verem ela mesmo. O velho trouxa vem correndo, chamando pela treinadora, dizendo que até que enfim ela havia saído do trabalho, pois diz que está esperando ela há um tempão e pergunta se eles vão comer e o que ela vai querer. Ela levanta sua mão se desculpando com o senhor Fan, dizendo que marcou algo com um amigo e que até havia mandado mensagem pra ele avisando. Em seus pensamentos ela fala que o senhor Fan tem grana, mas é tudo dos pais dele e o que ele pode gastar mesmo é bem pouco. Já o Shen Yuan é diferente, então o senhor Fan tem que se conformar em ser segunda opção. O velho babão responde que não tem problema e que ele pode ir com ela e até paga o almoço se os amigos dela não se importarem. O protagonista, tomando a liderança, diz que se importa sim, pedindo desculpa pois não curte comer com quem dirige um G-Class. Já dentro do carro, a nossa amigona pede para o Shen Yuan para que eles vão logo, enquanto o velho babão fica lá fora desolado. Shen Yuan pede licença, enquanto lá atrás o velho irritado pensa que a Menglu entrou no carro desse moleque. Ainda em seus pensamentos ele se questiona o que tá acontecendo, pois uma mulher que nem mesmo ele conseguiu conquistar dirigindo G-Class acabou indo com um cara que dirige uma M9. Mas tu sabia que essa M9 ele comprou à vista? E com dinheiro dele, não foi dos pais, né? A nossa beldade fala que o senhor Fan é o cliente VIP da academia que já havia gastado uma fortuna lá e a família dele é muito rica e até mesmo o carro dele custou mais de 2 milhões de yuans. Nosso protagonista é todo gigachad que não tá nem aí, pergunta e daí, e ela responde que ele tentou conquistar ela por um bom tempo, mas ela nunca deu uma resposta e ele só fala que tá bom. Irritada, ela pergunta por que ele estava tão calado hoje, já que ele não costuma ser assim. Ele responde perguntando o que ela quer que ele fale, e ela diz que não sabe, mas que parece que ele tá meio antipático hoje. Se virando irritado, nosso protagonista conta que é claro que ele entende o que ela quer. Sua vontade é que ele saiba que ela tem outras opções e outros caras que vivem aos seus pés, se questionando se ela acha mesmo que ele vai se sentir ameaçado. Ele fala que o homem só se anima quando está jogando ou está prestes a jogar, e se ela não entra no jogo com ele, como quer que ele se anime? Ela se vira falando, ai Shen Yuan, que saco. Foi mal galera, eu não me contive. Ela dá um beliscão nele perguntando se todos os homens são tarados iguais a ele. Sorrindo, ele pergunta se isso é ser tarado, pois ele só chamou ela pra jogar basquete. Toda corada, ela pede pra deixar pra lá, mas diz que ele responde uma coisa e pergunta porque da última vez na cafeteria ele correu pro andar de cima com a Nana assim que ela saiu, dizendo que ela sabe muito bem o que passou na cabeça dele. E em seus pensamentos ele fala que parece que a Liu Menglu nunca mais vai se esquecer desse episódio. Mudando de assunto, ele pergunta como é que ela tá tão livre esses dias pra acompanhar ele assim. Ela responde que não tá livre e só adiou todas as aulas particulares por causa dele. Se virando e olhando pra nossa amigona, ele fala que agora tinha ficado com peso na consciência e ela disse ele tá mesmo com isso, então deve levar ela pra comer coisas boas pra te compensar. Sorrindo, ele fala que tranquilo e que ela pode comer o que tem no corpo dele. Ficando corada novamente, ela pergunta sobre o que ele está falando, dizendo que Shen Yuan é um aproveitador descarado. Ele fala que tá bom e que vai parar de provocar e que vão comer primeiro e depois vão passar na empresa de reforma. À tarde, após chegar na empresa de reforma, ele é recebido pela chefe de design que pede para que eles se sentem para conversar. Ele diz que devem ser objetivos e ontem havia mandado todos os requisitos e hoje só vai ver as propostas. Sentados na mesa, a chefe de design fala que de acordo com o orçamento dele e preferências, eles haviam preparado 3 estilos: o estilo europeu, o estilo luxuoso e suave e o estilo chinês moderno, pedindo para que ele dê uma olhada e ver qual ele prefere, e se quiser qualquer ajuste eles também fazem. Abaixo, nossa amigona fala que os 3 estilos são muito bonitos, perguntando para o Shen Yuan qual será o seu orçamento. Se virando para ela todo confiante, ele responde que vai ser 20 milhões e ela pergunta se ele está falando sério. Tomando um susto e ficando corada, ela pensa que uma casa com mais de 10 milhões e ele ainda vai gastar 20 milhões apenas na reforma, refletindo que se ele vai torrar 30 milhões assim, então o patrimônio dele deve estar na casa das centenas de milhões. O calor começou a afetar nossa amigona, que começa a levantar seu vestido e pegar nos
seu top, dizendo que acha que subestimou o poder aquisitivo dele. Ela conta que então o que fez até agora não vai funcionar e ela precisa intensificar seus esforços. 15 minutos depois ele fala que vai ficar com o estilo chinês moderno e pede para que ela adicione o que ele falou e eles vão discutir o restante depois dos ajustes. Ele também conta que, no entanto, ele também marcou com outra empresa de reforma e quer comparar as propostas finais antes de decidir. A chefe de design fala que é claro, pois comparar é sempre o mais seguro. Chamando a atenção do nosso prota, ela fala que o senhor Wang gostaria de convidar ele para jantar hoje, mesmo que não feche negócio, ele quer fazer amizade com o nosso garotão. Ele conta que ele nem fechou nada com eles ainda e pergunta se jantar não seria meio estranho, e ela fala que ele não deve se sentir pressionado, pois o senhor Wang só quer conhecer ele melhor. O protagonista responde que tudo bem e ela fala que então vai adicionar ele no WhatsApp e mandar o endereço do restaurante, e assim eles podem já aproveitar para alinhar os detalhes do projeto. O protagonista responde que ok, que agora ele vai indo. A chefe de design, dando tchau pro nosso garotão, pensa que 20 milhões só na reforma é muito mais caro do que a própria casa e esse contrato sozinho pode sustentar a empresa inteira, refletindo que um cliente desses não é só um riquinho qualquer e eles devem tratar com todo o cuidado possível. Na sala do chefe, ela fala para o senhor Wang que o senhor Shen aceitou jantar com ele hoje. O carecão fala que se ele topar jantar com ele, já aumenta bastante a chance de fechar e que não podem deixar que esse cliente escape, questionando se ele vai ir sozinho ao jantar. A atendente responde que não, pois ele havia levado uma mulher, mas que não parece ser sua namorada. O Calvão diz que desde que não seja namorada tá tudo certo e lembra a sua design de chamar a Chuchu Wei para o encontro de hoje, falando que um cliente como o senhor Shen merece o melhor da sua empresa. Mexendo na sua roupa, nossa beldade pergunta ao Shen Wan se não tem ar-condicionado no carro, pois ali dentro estava muito quente. Ele pergunta se é sério, pois ele não tá sentindo calor, e ela diz vai saber, né, e pergunta para onde eles vão depois. Ele questiona se ela não vai voltar pro trabalho ou se ela quer ir jantar com ele, e ela responde que tanto faz, pois hoje vai ficar seguindo ele por aí, comendo e bebendo de graça e vai ser a seguidora do dia. Soltando uma gargalhada, ele fala que suas seguidoras são muito disciplinadas e que ela tem que seguir ele por pelo menos um dia e uma noite, e questiona que história é essa de só durante o dia. Já imaginando ela sendo domada pelo protagonista, ela pergunta como assim um dia e uma noite e questiona que papo é esse, chamando ele de tarado. Colocando sua mão no rosto e ficando muito corada, ela fala que hoje ela não tá nem aí, vai seguir ele até o fim e não vai sair do seu carro. É isso, rapaziada, vamos ficando por aqui e eu espero de coração mesmo que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, não esqueça de curtir e comentar que quer a continuação dessa obra. Eu peço isso porque dá muito trabalho para produzir esses vídeos sozinho, e a partir do momento que você curte e comenta, o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui e até a próxima.